Gravação iniciada, aguardamos alguns segundos. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da oitava Câmara Vereadora do Tribunal de Impostos e Taxas, dia 16 de setembro de 2022. Temos a presença do Vanderlei de Souza Júnior, pela Companhia Brasileira de Distribuição, e Dr. Leiner Salmazo Salinas, pelo senhor Ricardo Steinbruch. Todos confirmaram presença, iniciando sessão. Pela ordem da pauta, nós temos o processo relativo ao AIN 4048-980, que é Companhia Brasileira de Distribuição. Processo de linha relatoria é um recurso ordinário, e acredito que o doutor Vanderlei aqui tem pedido de sustentação oral, que pretenda realizar a sustentação oral. É isso, doutor Vanderlei? Bom dia a todos, doutor Samuel. Só para recordar esse caso, acho que ele já iniciou o julgamento. Eu cheguei a fazer uma exposição inicial com relação principalmente aos pagamentos que haviam sido feitos no âmbito do PEP, de parcela do alto. E naquela ocasião, até não havia, acho que essa informação nos autos, acho que teve um problema nessa informação, que foi apresentada essa em memoriais, uma petição posterior, essas guias. E aí minha dúvida é só se eu vou poder fazer novamente a sustentação, essa dúvida que eu fiquei. Perfeito. O caso é exatamente esse. E eu perguntei justamente a questão da sustentação oral, porque eu estou com uma proposta de conversão do julgamento em diligência, então, para que não seja necessário a gente perder o tempo da sustentação oral, eu explico aqui o motivo da conversão do julgamento em diligência, e se todos estiverem de acordo, aí a gente não precisa da sustentação oral. Então, mas certamente, se for convertido e o processo retornar para uma nova apreciação, para um novo julgamento, aí sim o senhor terá oportunidade de fazer nova sustentação. Então, deixa eu explicar exatamente aqui qual é o motivo da conversão, e se os demais julgadores concordarem, então a gente não precisa realizar a sustentação oral. São 4 itens de infração, 2 relacionados à falta de pagamento de CMS, 2 relativos a crédito indevido de CMS. Mas antes de continuar, eu vou disponibilizar meu voto para facilitar e que todos consigam acompanhar também. Já disponibilizei. Então, itens 1 e 2, falta de pagamento de CMS-ST. Itens 3 e 4, creditamento indevido de CMS relativo a entradas de mercadorias sujeitas a ICMS-ST, ao regime de substituição tributária. Em 1 de abril de 2022, a recorrente apresentou memoriais destacando e reforçando suas alegações e motivos que fundamentariam a improcedência do trabalho fiscal, bem como dando notícia de que parte dos débitos a que se refere o presente AIN foi objeto de parcelamento e liquidação em parcela única, folha 7781, tendo trazido aos autos também os extratos dos parcelamentos e respectivos comprovantes de pagamento. E aí tem uma sequência desses documentos, que são as folhas 7794 a 7825. Ocorre, contudo, que, examinando os referidos memoriais e documentos juntados, não é possível identificar quais itens do AIN foram limitados no âmbito do PEP e quais são os itens remanescentes que devem ser analisados por este tribunal. Dito isto, entendo que não há como prosseguir como motivo pelo qual, com fundamento no artigo 39, inciso 3 do decreto 54.486, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade fiscal de cobrança da Delegacia Regional Tributária da Capital, da RTC2, certifique os pagamentos efetuados e indique os itens do presente AIN que foram parcelados e pagos pela recorrente, as folhas 7794 e 7825. Eu não sei se esse aí, eu coloco aqui em discussão, se é exatamente aqui a delegacia de competência desse estabelecimento que é o responsável por verificar esses pontos. Eu tentei também, pelos extratos do PEP, lá tem as certidões de dívidas ativas, né? Eu tentei, por esses números,
no site da Procuradoria e não consegui, me parece que é um outro número de CDA, parece que é um número interno da Secretaria da Fazenda e não propriamente da Procuradoria. Então, assim, não tem qualquer outra informação que pudesse evidenciar quais itens são remanescentes aqui do auto de infração ou que foram liquidados. Então, a proposta de conversão. A delegacia que faz essa análise é a delegacia do estabelecimento contribuinte mesmo, o núcleo fiscal de cobrança de lá. E eu acredito que a CDA, esse número não estava disponível no site da Procuradoria, porque é um débito que ainda não estava inscrito em dívida ativa, né? Ele ainda está em discussão. Então, por isso que eu imagino que não está disponível ainda. Mas daí eu interessante acho que no extrato do PEP ele usa a informação, né? Número CDA. Mas aí, por essa razão também, eu acho que tem a necessidade de informar quais são os itens que ainda estão em discussão. Perfeito. Se estiverem de acordo, posso encerrar debate e a gente vai... Acho que pode encerrar esse encaminhamento mesmo ao núcleo fiscal de cobrança da C2, que é, no caso, a Delegacia de Vinculação do Contribuinte, que é quem vai informar. Eles têm acesso a todos os dados lá e eles vão conseguir esclarecer. Perfeito. E também eu coloco o meu voto após, então, que volte para... Tramita na representação fiscal e retorna, né? Exatamente. Tá certinho. Encerrando o debate. Mas antes eu preciso votar. Então, registrando meu voto pela conversão do julgamento em diligência. Encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram. Iniciando votação. Todos votaram por unanimidade, então converteu o julgamento em diligência, doutor. O processo vai para a unidade fiscal de cobrança para essa verificação e volta para a representação fiscal e depois para nova apreciação. Perfeito? Agradeço, desejo bom trabalho. Obrigado, bom dia. Então, encerrando o julgamento e votação, processo relativo ao AIN 4048-980, Companhia Brasileira de Distribuição. Julgamento encerrado. E aí resta o processo relativo ao AIN 414782, que o autuado é Ricardo Steinbruch, recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, relativo a IPCMD, e para sustentação oral nós temos o Dr. Leiner Salmazo Salientes. Bom dia, Dr. Leiner. Como dito, o recurso de relatoria do Dr. Ramon, ele faz a leitura da acusação, das acusações, e na sequência o senhor tem 15 minutos para sustentação oral, ok? Então, doutor Ramon, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Leisner. Presidente, por gentileza, permita a edição do voto, por favor. Perfeito. Agora sim. Senhor presidente, antes do senhor Ramon, relator iniciar, eu não sei se foi visto, né, porque foi ainda essa semana, mas a gente fez um pedido de retirada de pauta e também de conexão e prevenção. Então, eu não sei se essa temática tem que ser analisada antes. Eu não sei nem se o ilustre relator chegou a verificar isso nos autos. Então, por isso que eu peço licença e desculpas por me adiantar aqui e falar sobre esse aspecto. Claro.
Doutor Ener, me desculpe, a minha conexão caiu por algum minuto e eu perdi a sua fala. Se o senhor puder repetir, por gentileza, ela acabou de retornar. Claro, não tem problema. O que eu estava falando é que foi nessa semana que, né, a gente fez aí um pedido de retirada de pauta, né? E também um pedido de prevenção e conexão a um caso idêntico julgado já na terceira Câmara do TIT e com 3 outros lá já distribuídos para julgamento, que também são idênticos. Então, eu não sei se é o caso de analisar essa preliminar antes de a gente entrar aqui na discussão do caso em si. De plano, eu vou oralmente aqui rejeitar a conexão na medida que já tem um julgamento da matéria, né? Então, a gente não poderia repassar, porque a conexão pressupõe a pendência de julgamento. Mas isso está em memoriais, doutor, é isso? Não, a gente fez petição formal e também está no memorial, mas eu só queria colocar um detalhe. Já foi julgado, eu estou falando do primeiro caso que já foi julgado, para chamar a prevenção. E tem mais 3 lá iguais a esse aqui que vão ser julgados também. Né? Então, assim, é por isso que eu estou falando a conexão. A prevenção é de lá porque foi o primeiro julgamento. E a conexão é porque tem mais 3 lá que ainda pendem de julgamento e são idênticos a esse daqui. Perfeito. Eu não desconheço esse julgamento, eu tomei conhecimento dele, embora já adiantando aqui, na medida em que o presidente também já o fez no processo anterior, eu estou aqui pedindo também uma conversão em diligência, na medida em que a parte alega uma questão preliminar que para mim é prejudicial por envolver questão de competência. Então eu estou aqui convertendo em diligência para a Procuradoria-Geral do Estado, na medida em que há um processo em repercussão geral, julgado, tema 825, que embora, no meu entendimento, não seja vinculante ao órgão administrativo, porém, o objeto da própria ação é a lei paulista. Há também uma ADI do Rio Grande do Sul também julgada sobre a mesma matéria, então, na medida em que a lei complementar da Procuradoria atribui a ela a competência para interpretação das aplicações dos julgados judiciais no âmbito administrativo, bem como a extensão desses julgados ao âmbito administrativo, e é uma questão de competência prejudicial, portanto, ao mérito, eu estou convertendo o auto em julgamento, e aí o doutor Lênin fica à vontade, se quiser fazer, o presidente também fica à vontade de definir, fazer a sustentação oral, inclusive abordando esses temas ou outra oportunidade. Obrigado, doutor Ramon. Como no caso anterior, se todos estiverem de acordo com a proposta do doutor Ramon de conversão do julgamento em diligência, acho que não há necessidade da realização de sustentação oral, justamente porque o caso vai ser analisado no retorno da diligência da Procuradoria. Então, se todos estiverem de acordo, eu sugiro a não realização da sustentação oral. Mas, claro, sempre reservado o direito do Dr. Lênin, se assim ainda entender, pela sustentação oral. Assim, eu acho que já tem essa questão, tem as duas questões, né? A questão da prevenção e da conexão, e essa questão do STF, assim, eu só queria que fosse levado em consideração que o RE foi de invalidade do artigo da própria lei paulista, né? Aqui a gente não está pedindo para que se aplique o entendimento do STF pela repercussão geral, mas sim pela invalidade, quer dizer, a lei não tem mais efeito, né, validade para ser aplicada. É só essa ressalva que eu faço, presidente. Entendido, doutor Lênin, obrigado. Então, se todos estiverem de acordo com a conversão, podemos encerrar os debates e vamos à confirmação dessa diligência. O processo vai para a Procuradoria e retorna para a nova apreciação, onde o doutor Lênin poderá fazer novamente sustentação oral. Presidente, eu só gostaria de lê-la para o doutor Lênin, na medida em que é de interesse dele sobre o que a Procuradoria vai se manifestar. Né? Então, eu estou convertendo a Procuradoria para que informe o estágio processual do mandado de segurança, por quê? Esse mandado de segurança ele não foi conhecido. Houve uma questão suscitada pela Procuradoria, no sentido de haver questão probatória a ser dilatada, né? Uma questão probatória, dilação probatória, que, em tese, não seria objeto de mandado de segurança. Ele não foi conhecido, tá? Salvo o melhor juízo em recurso
especial. Não há notícia nos autos ainda de trânsito julgado desse mandado de segurança. E justamente a modulação dos efeitos desse repercussão geral é o que causa a distinção desse caso específico que me permite, embora o entendimento do Dr. Lehner no sentido da invalidade da lei paulista, que me causa a necessidade da Procuradoria se manifestar na medida em que há uma ação judicial anterior, o que em tese enquadraria na modulação dos efeitos da repercussão geral, porém essa ação não foi conhecida até o momento, salvo melhor juízo e novas notícias com relação ao trâmite dessas ações. Então, estou convertendo para que, primeiro, a Procuradoria informe o estado em que se encontra, o estado ou o trâmite processual em que se encontra, a fase processual em que se encontra esse mandado de segurança, e definir, nos termos da competência do artigo 3º, incisos 11 e 12 da Lei Complementar 1270, que é a lei que rege a Procuradoria-Geral do Estado, se o presente caso está abrangido pelos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, tema 825, que julgou inconstitucional o artigo 4º da Lei Paulista, notadamente pela modulação dos efeitos da decisão encampada pelo egrégio Supremo Tribunal naquela oportunidade. Então, a conversão de diligência é nesse sentido. Obrigado, doutor Ramon. Podemos encerrar os debates? Então, encerrando o debate, verificando o quórum. Um minuto, senhor presidente, que... Pronto. Confirmar, perfeito. Todos confirmaram, iniciando a votação. Todos votaram por unanimidade, seguindo a conversão do julgamento em diligência proposta pelo Dr. Ramon, relator. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento, processo relativo ao AIN 4140-782, Ricardo Steinbrück. Então, o processo, o julgamento é convertido em diligência, vai para a Procuradoria, retornando nova apreciação, doutor Lehner. Okay? Muito obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, obrigado. Então, os dois processos foram analisados com situação de encerrado, podemos encerrar a sessão. Peço que o senhor Oswaldo encerre a gravação, por favor, e a partir deste momento declaro encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 16 de setembro de 2022.